Obrigada aqui pelo espaço na agenda, para a gente vir aqui com mais uma atualização dos nossos fundos aqui da BTG Pactual Asset Management. Hoje nós vamos aqui explicitar toda a estratégia, aprofundar e ver as perspectivas juntamente com o gestor do HTMX11, o fundo de hotéis da BTG Pactual Asset. E para isso, aqui comigo está o gestor do fundo, Caio Adelfo. Caio, muito obrigada pela sua presença. O Caio já tem aqui 7 anos de BTG Pactual, começou também desde lá no back-office até chegar no front office, até chegar aqui na gestão do nosso principal fundo de hotéis aqui da BTG Pactual Asset. E já está há 4 anos fazendo a gestão e liderando aqui as estratégias juntamente com o time de real estate para entregar os rendimentos que está entregando. O HTMX11 já está entregando aí quase 21% de dividend yield, já pagou em torno, né, de R$ 29 ali para os cotistas, tem mais de 35 mil cotistas. Então, assim, é história boa, é um fundo que tem um portfólio resistente, como a gente vai perceber, são 20 ativos hoje no portfólio, e justamente com um diferencial aqui do time de real estate da BTG Pactual, que é o ativismo. É realmente entrar nas estratégias, realizar a diferença, fazer um bom trabalho junto com equipes de engenheiro, olhando também o cenário macro. Então, somados tudo a isso, a gente tem uma boa história para falar sobre o setor e também aqui passar pelas perspectivas do que a gente está esperando para frente. Caio, obrigada. Obrigado Deixar você, o Isabela. pessoal conhecer você também. Se apresenta um pouco, fala há quanto tempo que você está aqui no BTG e também já dá a introdução de como começou a estratégia aqui do HTMX. Eu comecei a me relacionar com o HTMX desde que eu entrei no BTG Pactual em 2017. Na época eu era o contador do fundo, então eu era responsável pela contabilidade, pela apuração dos rendimentos desse fundo. E em 2021 eu migrei para a gestão. Migrei no momento que para a hotelaria ainda era bem difícil, em virtude da pandemia gerada pela Covid-19, e, enfim, toda a complexidade de gestão de hotéis, sem você ter a oportunidade de fazer a operação desses E ativos. apesar de ser um momento crítico, difícil, é onde tem o momento da oportunidade também. Exatamente, que é um dos nossos pilares aqui como gestor do BTG Pactual Asset Management. E o fundo, desde então, ele conseguiu se recuperar muito bem. Nesse período que eu estou na gestora, eu consegui acompanhar desde essa gestão de adversidades muito intensa. Depois que a gente conseguiu entender qual que era o cenário, a gente buscou essas oportunidades e já fizemos 2 operações desde o início da pandemia. E agora a gente está num processo de estabilizar a renda e de entender o potencial do produto. Ótimo. Então vamos puxar aqui para o histórico, para o pessoal conhecer um pouco mais da estratégia e como que vocês começaram a pensar ali em 2007, que é desde o início do fundo. Em que momento estávamos? Por que que surgiu a estratégia e como que foi mudando de acordo com o cenário macroeconômico e também que vocês enxergavam de oportunidades? Porque assim, hoje a gente vê o portfólio do fundo, são ali 20 ativos e a maior parte aqui em São Paulo e região de São Paulo, Uhum. né? E por que também essa concentração e por que essa região que vocês escolheram? Então, vamos lá, Tá. passei por diversos pontos, mas vamos começar do começo. Como surgiu a ideia aqui de início do fundo? Esse fundo ele começou no ano de 2007, onde o mercado de hotelaria ele estava enfrentando um aumento muito importante da quantidade de hotéis e da quantidade de flats. Então você tinha uma demanda de hospedagem na cidade de São Paulo, que era assim crescente, que ela estava apresentando um contínuo crescimento. Olhando um pouco para o momento macroeconômico, 2007 é o início do segundo governo do Lula. Uhum. Então o Brasil ele estava numa fase, né, com entusiasmo econômico, e a demanda, a hospedagem, ela estava num crescimento, mas no entanto a oferta de quartos de condotel, ela foi muito além dessa demanda que existia. Muito impulsionada pelo interesse dos incorporadores em lançarem novos projetos, em oferecerem novos produtos para o mercado.
E houve, por consequência, um desequilíbrio básico para o funcionamento do mercado, que é o desequilíbrio da oferta com o desequilíbrio da demanda. E o que foi a consequência disso é que a renda desses ativos ela caiu de uma forma muito importante. Os hotéis eles vivem basicamente do equilíbrio da diária que você consegue cobrar de cada um dos hóspedes com a ocupação. E como que esse indicador que o mercado ele chama de RevPAR, que é nada mais é do que o faturamento equilibrado pela disponibilidade de quartos, ele estava se comportando. A gente tem um slide na Vamos lá, apresentação para ficar onde a até gente consegue mostrar um pouco desse desequilíbrio de oferta e demanda e como que estava o mercado na época. perfeito. Então, esse aqui é um histórico dos últimos anos, tendo referência a 2007, né, quando o fundo foi concebido. E o que que é muito interessante observar é, no gráfico da esquerda, a oferta crescente, uma oferta que saiu na base de 12.000 quartos para mais de 25.000 quartos, então uma oferta que dobrou no mercado. Como eu comentei, uma demanda também crescente, uma demanda que saiu ali na base dos 7.000 e encerrou próximo dos 15.000, mas o fato da oferta ter sido tão intensa gerou o que você pode ver no gráfico da direita, que é essa RevPAR, ou seja, né, o faturamento equilibrado pela disponibilidade dos quartos, com uma queda abrupta. Ou seja, você tinha ali esse indicador antes num patamar de R$ 160 e ele se encerrou em R$ 60, ele se encerrou numa fração do que representava no início desse ciclo de desenvolvimento. Perfeito. Então, isso é interessante observar, porque foi esse a provocação que o BTG teve na época, em conjunto com a Hotel Invest, que é uma parceira do banco na gestão deste produto, e observando que a gente tinha um platô de RevPAR, um platô dessa diária equilibrada pelo quarto disponível, e uma suave melhora, um indicador que estava despontando para melhorar, a gente julgou que era assim o momento de se criar um produto no setor e que o indicador ele tinha todos os insumos para performar como já havia sido nos anos anteriores. E nesse contexto oportunístico, que é o DNA do BTG Pactual Asset Management, o Hotel Max Invest ele foi criado com essa visão de como deveria performar nos próximos anos. E o que acho que é muito interessante ter em mente, que é um pouco do que a gente viu aqui nesses dois gráficos, seja do retorno pelos dividendos e seja também pelo retorno da cota mais os rendimentos, é que o mercado ele é sazonal e que é importante você se posicionar dentro dessa sazonalidade. Então, Esse gráfico chama muita atenção. Hum. exatamente. Mas é um gráfico que é interessante, porque, por exemplo, quando eu assumi a gestão desse fundo em 2021, era difícil apostar em hotelaria, era difícil ter a convicção de que os hotéis que estavam com grandes prejuízos operacionais, com uma dificuldade de mão de obra, com toda a incerteza que gerava em torno do produto, que ele poderia retomar esses indicadores anteriores, e a nossa aposta e a nossa convicção foi capaz de viabilizar esse retorno de 103%. O que eu acho que é interessante, Isabela, da gente observar, é que o fundo ele gerou os 103% de cota mais rendimentos, e não é que o mercado como um todo estava trabalhando nesses indicadores. O mercado, ele está ali, o IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários da B3, ele performou em 12,3. Uhum. Então, você tem, na verdade, sim, que é um retorno distinto, que é um retorno singular em relação ao pool, né, de fundos imobiliários listados na B3. Perfeito, Kai. A gente passou aqui, então, início, como começou, a questão de rentabilidade também, como que vem desse histórico. E vamos passar agora um pouco mais para a questão do portfólio, como que vocês construíram, como que vocês pensam nesse portfólio. Hoje são, como eu já disse aqui, 20 ativos, mas como que vocês chegaram até esses ativos e como vocês realmente fazem a gestão? Como que é a gestão no dia a dia ali desses ativos?
Eu esqueci de comentar, mas o pessoal já está enviando dúvidas aqui, então encaminhe para a gente que já já a gente responde, tá bom? Isso é interessante. Nós trabalhamos com 2 pilares para se posicionar nos ativos. O primeiro pilar é você ter a convicção de que aquele imóvel que você está, adquirindo, ele tem 2 proteções. A primeira proteção é em relação ao valor de mercado dele, ou seja, você está conseguindo fazer uma negociação que é atrativa em relação ao valor de mercado? Uhum, Como que se comporta um fluxo de caixa daquele ativo? Como que o mercado ele tem negociado aquele ativo? Conforme eu comentei na abertura, né, estamos aqui num ambiente de condotéis. E esse ambiente de condotéis, ele é basicamente, pessoas físicas, por exemplo, que compram, com uma escritura no seu uhum. nome, com uma matrícula no seu nome, um quarto em qualquer um desses empreendimentos. Então, eventualmente, você pode olhar um Ibis, na Avenida Paulista ou um Ibis Styles, na Avenida Faria Lima, 2 ativos que inclusive estão na carteira do fundo, e Bem além de localizado. além disso, você tem outras pessoas físicas que possuem também e que são donas de um quarto daquele complexo. Então, a nossa primeira convicção é: o ativo que a gente está comprando, ele está abaixo do que o mercado está negociando? Uhum. E tudo isso é uma informação pública, você tem acesso às escrituras públicas de compra e venda e você também pode ter acesso a matrícula, dos imóveis. Então, esse é um pilar nosso. O outro pilar é como que funciona a reposição daquele ativo. Aquele é um ativo que eu tenho uma proteção em termos de reposição. Por exemplo, se voltando até para a concepção, né, do produto e a grande oferta de quartos, eh, se não existe uma barreira de novos entrantes, se no terreno ao lado for possível construir um hotel num preço mais barato do que o hotel que você está transacionando, esse é um elemento de risco importante para você ter na sua gestão e na sua decisão de aquisição. Então, com esses 2 elementos, que nós conseguimos direcionar os novos negócios que são feitos, por meio do Hotel Max Invest. Perfeito. E uma curiosidade aqui, cai bastante nos fundos imobiliários, em questão de real estate aqui, mais os ilíquidos, a gente fala bastante na questão de vacância, né? Que a gente está acostumado a falar com o nosso público também, da questão de logístico, né? Da questão das lojas comerciais aqui. Como que funciona essa análise para um fundo de hotel? É. Porque assim, é um giro de pessoas, né? Então, realmente, quanto aquelas pessoas estão fazendo de reserva, quanto que está girando, como que é essa análise que você realiza para ver se realmente o fluxo de caixa ali está positivo e como que você faz essa conta? Ou até mesmo, né? A gente teve aqui uma das nossas últimas lives que a gente fez, a questão do BPML, então a gente fala na questão também de lojas ali que estão, de pessoas que passam naquele shopping. Então, fazendo uma proxy, como que isso acontece efetivamente com o mercado de hotéis? Como que você faz essa análise? Se aquele hotel está saudável na questão de público, na questão de fluxo de caixa e de pessoas? Em primeiro lugar, a gente tem muito benchmarking, Uhum, especialmente, para os ativos da nossa carteira. Você comentou até, né, como que funciona a concepção do portfólio. Um uhum, ponto importante para a gente é encontrar ativos em mercados que a gente pode fazer benchmarking, que a gente tem histórico de indicadores e que a gente pode ter alguma perspectiva em relação aos próximos anos. tá E bom. esse é o principal motivo dos 20 hotéis, do portfólio do Hotel Max Invest estarem localizados na cidade de São Paulo. A gente tem benchmark. Uhum, E a ocupação do hotel é muito interessante, porque quando a gente está conversando sempre com o gerente do hotel, ele sempre comenta, né, que ele tem uma vacância de 100% todo dia. Todo dia é uma luta que ele tem para exato. ocupar os seus 200, 300, 400 quartos do ativo. Então, essa é um esforço diário, que pode representar, de um lado, uma complexidade em termos de Uhum, ocupação, mas também pode representar, e na nossa leitura representa, uma diversificação de risco. Porque se não uhum, for a Isabela a dormir no quarto, pode ser o Caio, aham, pode ser o Fernando, pode ser o Diogo, tem esse elemento que você consegue trabalhar com muitos potenciais locatários, aham. utilizando uma analogia dos fundos imobiliários de tijolo. E você fez um comentário muito importante, gostaria de destacar aqui no momento que você falou.
no momento que eu estou conversando ali com o gerente do hotel. Então, assim, efetivamente a gente vê que no dia a dia a gestão é feita ali de uma forma muito ativa. Vocês não estão analisando, claro, analisar números, o Excel, o balanço, é primordial, é importante, mas você estar ali no dia a dia, no negócio, sabendo, ó, quantas pessoas tem, como que, né, como que tá esse giro. Então, realmente a gente percebe aqui, para você é algo natural, mas é que para a gente aqui chama atenção, então vale destacar para quem está escutando e assistindo a gente aqui também. É, eu sempre brinco com o pessoal que não adianta fazer gestão de ativos reais da Faria Lima. Eu acho que É a você famosa tem sola de sapato, né? você tem que fazer a gestão dos ativos reais, nos ativos reais. Aham, E hotelaria é um ativo muito interessante porque você consegue se relacionar com o ativo. sim. Eventualmente, um fundo de laje corporativa, eh, o investidor, o cotista do fundo, Aham. ele não vai ter a oportunidade de entrar em cada uma das lajes e entender, mas na hotelaria, né, acho que é super acessível essa relação dos investidores com o fundo. E do meu lado, como gestor, faz parte da minha rotina sair alguns dias daqui do banco e estar lá conversando com os gerentes, entendendo como que está de fato a performance, observar realmente como que está o negócio, gastar sola de sapato, na nossa perspectiva, é a melhor forma de gerenciar os ativos. Estar ali no dia a dia também. Mais um ponto que chamou a atenção, você falou que São Paulo tem benchmark aqui. Explica aqui para quem está escutando a gente o que que seria esse benchmark. Fora que assim, todos os estados, cidades brasileiras são muito relevantes, importantes, mas assim, São Paulo ainda continua sendo o hub, querendo ou não, dos É. negócios e dos eventos principalmente, que é muito importante para esse setor, né? Então, explica mais aqui para a gente o que que você quer dizer com esse benchmark. De fato, eu acho que o seu comentário é muito importante, Isabela, porque a gente busca, sim, oportunidades em várias outras cidades, não só por meio do Hotel Max Invest, mas por meio de outros fundos da nossa plataforma. Nós Uhum, avaliamos ativamente outras capitais e outras cidades importantes, mas o benchmarking e a quantidade de dados que é gerada na cidade de São Paulo é definitivamente do que nós chamamos de de-risk, ou uma diluição do risco na tomada de decisão. E, nesse sentido, um parceiro, não só do Hotel Max Invest, mas como de todo o mercado, é o FOB, que é o Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil. E eles divulgam uma série de estudos e uma série de indicadores sobre a cidade de São Paulo, sobre as demais cidades. E, para referência, quando a gente olha, por exemplo, para a cidade de São Paulo, e ainda aproveitando o gancho da ocupação, o indicador de São Paulo de ocupação, ele está ali na base de 58%, 59%. E no HTMX, normalmente, a gente consegue sempre trabalhar um ponto acima, que se deve muito à localização desses ativos que estão na carteira. Você traduzir o que é a média da cidade de São Paulo, definitivamente não é a mesma média de você ter ativos localizados próximos dos principais eixos corporativos. perfeito. Até aproveitando o gancho de uma pergunta que a gente recebeu aqui, vocês têm essa cabeça de desinvestimento? Como que é essa perspectiva? Qual que é a estratégia de vocês? Sem dúvida. Uhum, Como eu comentei, a gente busca ativos que estão abaixo do valor que está sendo uhum, transacionado. E parte da estratégia de ter esse desconto é para oferecer a possibilidade do que nós apelidamos de destrava de valor, que é uhum. basicamente vender os ativos com ganho de capital e distribuição para os investidores. Só para referência, no ano de 2023, nós vendemos quase 50 quartos, 48 quartos, e isso representou mais de R$ 10 de ganho de capital que foi efetivamente distribuído para o investidor. E um ponto interessante com o capital que havia sido anteriormente utilizado para adquirir os quartos vendidos, nós já realizamos uma outra transação, onde nós compramos quartos no IB São Paulo Ibirapuera, que, para quem é daqui da cidade de São Paulo, talvez conheçam um hotel na Avenida Santo Amaro, próximo do Itaim, da Vila Nova Conceição. Super importante. Esses foram os últimos movimentos aqui que você, como gestor e equipe e tudo mais, fizeram. Mas se você conseguir dar mais exemplos para a gente do que foi feito nesses últimos
tempos, que destravou o valor, que gerou valor, tanto na hora da distribuição, porque a gente realmente, os resultados chamam bastante atenção, né. Então, quais foram os movimentos, quais foram os desinvestimentos, quais foram as estratégias que se provaram certas para essas destravas de valores? Quais foram os últimos movimentos? Isso é um ponto interessante que a gente sempre tem, que é entender qual que é o ativo que você precisa de um ajuste do que nós chamamos de ajuste de produto, que é, por exemplo, você olhar para um hotel econômico e entender que cada real que você vai investir, por exemplo, numa atualização do enxoval, uma atualização de imobiliário, uma atualização de televisão, lá na área o pessoal sempre brinca comigo que eu, além de gestor de fundo imobiliário, também sou gestor de cama, mesa e banho, Não, deve porque ser ótimo planejar a viagem com você, já sabe ali qual hotel direcionar. e esse é um ponto, assim, um elemento importante da nossa discussão de fazer as destravas de E valor. isso é muito importante, porque demonstra também a qualidade, além do ativo, mas do serviço, que isso vai ser refletido no longo, médio e longo prazo, para você poder vender ou fazer outras operações com esse ativo que hoje você tem na carteira, né? Você está agregando, você está gerando valor para ele. Sem qualquer dúvida. E isso também, né, Isabela, é algo que você só consegue saindo da Faria Lima e Sim. visitando o ativo. Você olhar, por exemplo, para a pia do hotel e ter uma sensação se aquela pia está bem conservada, você olhar para os espelhos, Uhum, porque você tem que ajustar, e o nosso portfólio ele tem desde ativos que nós chamamos de super econômicos, que é o caso, por exemplo, da bandeira Ibis Budget, que são ativos que performam de áreas abaixo de R$ 200, e nós temos também ativos do que nós chamamos de Upper Mid-Scale, que é uma categoria corporativa mais refinada e que aí você tem de áreas até de acima de R$ 1.000. uhum. Então, você tem que entender o que você Qual é o precisa para plano? cada produto e qual que é o desaforo que eventualmente um hóspede aceita para um Uhum. produto super econômico e que você não pode ter para os demais produtos. Então, esse é um ponto muito importante e sobre isso nós temos um case agora, em 2022, nós fizemos a aquisição de 50 quartos no IB São Paulo Congonhas. Esse é um hotel que havia sido... Mais uma vez a localização chama atenção, é, ao lado de Congonhas. esse hotel ele está a 50 metros da entrada principal do aeroporto de Congonhas. Para quem frequenta esse aeroporto, é um hotel enfim, você não demora 5 minutos andando para chegar no guichê da companhia aérea. E esse ativo adquirido em 2022, hoje ele já está em reforma. Então, isso é um ponto que a gente enxergou que, com 20 anos, aquele era um ativo que ele justificava e que o real investido para reforma, ele vai ser rentabilizado. Tem ativos que eventualmente, esse ganho, esse investimento, ele não gera ganhos. E aí é onde a gente acaba não investindo. Mas uma outra linha de atuação que nós temos é como que está a performance das pessoas deste hotel. Então, ok, tem do lado do imobiliário uma discussão importante, se o produto está certo e bem posicionado, e depois a operação está certa. O Uhum. indicador que a gente discute muito com os gerentes é o número de funcionários por quarto. Quantos funcionários você tem para cuidar daqueles quartos? Quantos funcionários você tem para a receita que está sendo gerada pelo setor de eventos? Quantos funcionários você tem para a receita que está sendo gerada no restaurante? E essa é sempre uma discussão contínua que nós temos, visando realmente melhorar o resultado de cada um dos hotéis. E Perfeito, esse é o Eduardo. nosso DNA, e acho que é só importante comentar que a gente tem também a Hotel Invest, que é uma cogestora nossa aqui que nos auxilia com esse processo. Ótimo. Continuando aqui nas perguntas, o pessoal está falando, esse cenário, né, de juros mais alto aqui, agora a gente está com a perspectiva de manter os juros por mais um pouco de tempo do que estava ali no início do início do ano. Isso tem algum impacto aqui, seja na hora da gestão, ou o que você vê de impacto aqui, até mesmo para a cota do fundo, visto que é um fundo listado, né, tem ali a negociação diária. Eu acho que o principal impacto que nós podemos observar é em relação à negociação no mercado secundário. Uhum. Então, cada um dos nossos quartos, basicamente,
Os 500 quartos que nós temos na carteira, todos eles podem ser negociados, nós temos muito lema de não se apaixonar pelos ativos. Uhum. E o principal impacto que nós observamos aqui é em relação ao interesse de outras pessoas adquirirem esses quartos, que quando a taxa de juros ela cai, o investidor ele olha, ele fala: "Ok, eu não posso só deixar o meu dinheiro no banco", e ele procura Uhum. alguns dos nossos quartos como uma potencial aquisição. E com a estabilização da taxa de juros, nós entendemos que, o interesse do investidor ele acaba, se mantendo linear. Mas um ponto interessante, né, Isabela, é que mesmo com a taxa de juros alta, ano passado nós conseguimos comercializar 48 quartos. Então é algo que ok, talvez não é uma demanda que irá se aquecer, mas, se Já se provou que se consegue, continuar, né, sim, Caio? Que por mais que essa taxa permaneça, etc., vocês conseguem gerar essa destrava de valor aqui para os cotistas de vocês. é. Eh, Vamos aqui para mais uma pergunta. Vocês possuem alguma previsão aqui de fazer novas ofertas e tudo mais? Como que é a cabeça da gestão para isso? A gente fez agora uma transação, ela foi divulgada na segunda-feira da semana passada, como eu comentei, que era basicamente para reinvestir um dinheiro que Uhum. estava no caixa do fundo, e a gente sempre a gestão ela sempre está atenta para as novas oportunidades e Uhum. para quais ativos que a gente entende que de fato conseguimos agregar o resultado. O fundo ele está posicionado de uma forma que uma emissão ela é viável, mas nós apenas damos esse próximo passo quando nós entendemos que todos os requisitos foram, atingidos. Um aspecto interessante de governança do Hotel Max Invest é que toda emissão ela é aprovada pelos investidores. Então o investidor ele sempre tem a oportunidade de participar conosco, entendendo o que nós queremos fazer. Isso é um diferencial bem bacana, né? É É, difícil a gente ver produtos nesse é. formato. E então nós fizemos isso, na operação do Ibis Congonhas em 2022, nós apresentamos nossa tese de investimento e os investidores eles aprovaram e assim nós seguimos com a emissão. E essa é a nossa cabeça. Nós entendemos que tem algumas outras coisas aqui na manga para dar continuidade, no processo de aquisições. Acho que o primeiro passo a gente fez na semana passada e temos já alguns outros no caminho. É isso, né? E vem muito em linha aqui com o que a gente, como BTG Pactual Asset Management, a gente propõe. A gente tem fundo referência em logística, a gente tem um fundo referência no agro, a gente tem um fundo referência aqui em infraestrutura, e a gente tem em shoppings, e agora a gente tem justamente em hotéis. Então, é mais para a gente dar essa visibilidade, essa atualização para os investidores, para os nossos cotistas e para aqueles que possivelmente assistindo essa live gostariam de aumentar a sua posição ou adquirir essa posição aqui no portfólio dele. Caio, tem mais algum ponto? As nossas perguntas aqui encerraram dos nossos ouvintes aqui. Mais algum ponto que você gostaria de abordar? Não, Isabela, Uhum. foi isso. Foi um prazer atualizar os investidores e compartilhar com eles, sobre o nosso mindset de gestão. Vale lembrar que o HTMX ele tem um site, tá, pessoal? Então vocês conseguem, tudo que a gente apresentou aqui, vocês conseguem conferir lá. A gente sobe as cartas, a gente tem um portal onde vocês conseguem se inscrever para também receberem todos os informativos e todas as atualizações aqui da estratégia. Fora isso, fora todo esse site e esse amparato que nós temos, por favor, sempre contem aqui com o time BTG Pactual e da BTG Pactual Asset Management também. Nosso e-mail, pode me contatar, o Rodrigo Fontinelli também, o time de distribuição aqui está total à disposição para tirar as dúvidas e cada vez mais passando essa transparência para vocês. Caio, obrigada. Obrigado, Assim, Isabela. eu viajo, né, de ponta a ponta aqui no Brasil, agora realmente já sei quem consultar de forma mais efetiva para a qualidade aqui dos hotéis. E, pessoal, obrigada de novo pelo tempo, pelo espaço, pela escuta. E a gente se encontra em breve com mais uma estratégia aqui da BTG Pactual Asset Management. Até a próxima.